Olá, boa tarde, bem-vindo ao nosso bate-papo. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, um tema que levanta muitas dúvidas e também está cercado de mitos e desinformação, que é o suicídio. Nós estamos no mês de setembro, onde mundialmente a prevenção do suicídio se espalha, campanhas de prevenção do suicídio se espalham por todos os lugares do mundo. Aqui no Brasil, o mês de setembro é conhecido como mês Setembro Amarelo, que alerta a população a respeito da realidade do suicídio. Os dados da Organização Mundial da Saúde apresentam que 800 mil pessoas morrem todo ano por suicídio. É um número muito alto e também o número de tentativas pode superar em até 40 vezes o número das mortes. E quem conversa hoje aqui com a gente para tirar essas dúvidas, esses mitos, que envolvem o suicídio, é o Dr. Quirino Cordeiro, ele que é o coordenador de saúde mental aqui no Ministério da Saúde, mas é claro que o nosso bate-papo vai ser aqui, mas aí também. Então você pode participar, mande suas dúvidas, a sua pergunta junto com o seu nome e de onde você fala. Boa tarde, doutor, tudo bom? Boa tarde, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com você e com toda a sua audiência sobre esse tema tão importante em termos de saúde pública no país. A gente apresentou os dados aqui no começo, 800 mil pessoas, doutor, todo ano morrem por suicídio. Como que a gente pode classificar, essa expressão prevenção do suicídio, a necessidade dela, envolvendo aí esse número, como que a gente classifica? No Brasil, nós temos como dados oficiais 11 mil mortes por suicídio ao ano. Esse número é de um consolidado, do último consolidado feito pelo Ministério da Saúde, no ano de 2015. Nós temos uma mortalidade por suicídio que vem aumentando ao longo dos últimos anos. Nós pegamos uma série histórica, por exemplo, a partir de 2004, nós temos um aumento importante das taxas de suicídio no Brasil, e por conta disso o Ministério da Saúde e toda a sociedade começou a se mobilizar em torno do tema, buscando caminhos, buscando ações para a prevenção desse fenômeno. O que seria a prevenção do suicídio? Como que eu posso prevenir esse tipo, eu posso chamar de atitude? Não sei. É importante ficar claro que o suicídio é um fenômeno complexo. Ele tem vários fatores que contribuem para o seu aparecimento. Nós temos vários fatores de risco para o suicídio. Entretanto, de longe, o fator de risco mais importante para o suicídio é a presença de um transtorno mental, principalmente a presença de um transtorno mental tratado de maneira não apropriada. Então isso daí é de longe o principal fator de risco para que o indivíduo venha a cometer suicídio. Diante desse cenário, então, é importante que as ações de prevenção ao suicídio passem pela oferta de tratamento mais efetiva para as pessoas. Ou seja, é bem sabido, existem vários trabalhos mostrando que em sociedades, em grupos sociais que apresentam um acesso mais facilitado para o tratamento na área de saúde mental, apresentam taxas menores de suicídio. Então, esse daí é uma primeira ação, ou seja, organizar redes de atenção à saúde mental mais apropriada. E quais seriam os profissionais envolvidos nessa rede, na prevenção, no atendimento? Quem que eu posso procurar nessas situações? No caso do indivíduo que tem um risco iminente de suicídio, por exemplo, um indivíduo que teve uma tentativa de suicídio recente, um indivíduo que começa a falar, que começa a mostrar que está com um pensamento suicida presente, ou que inclusive já passou por um passo posterior, que já está dizendo, por exemplo, que já tem planos de como executar a ação. Nesses casos, os casos mais agudos, é importante que o indivíduo seja levado para um serviço de pronto atendimento para passar com avaliação médica, ou seja, é preciso que ele passe por uma avaliação e nesse momento
para que o risco de suicídio seja mensurado, para que se tenha uma ideia se existe um risco importante naquele momento e para que o profissional então possa tomar as condutas cabíveis nessa situação. No entanto, enfim, num segundo momento, né, indivíduos que têm histórico de suicídio, que tem essa temática muito presente no seu tratamento, esse indivíduo ele vai precisar, num segundo momento, de um acompanhamento de uma equipe multiprofissional que vai cuidar desse indivíduo para que o seu quadro de transtorno mental então seja manejado adequadamente, porque seja tratado adequadamente e para que o pensamento suicida então, enfim, seja então dirimido. E aí, enfim, vários profissionais podem e devem participar desse processo, como psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, ciências sociais, enfim, a equipe de acompanhamento em saúde mental que precisa dar o suporte para o paciente. Inclusive, essa é a pergunta da Albérica de Cássia, doutor, que participa aqui com a gente. Ela pergunta: como a família pode ajudar alguém nessa condição, né, que já tentou ou está falando de pensamentos suicidas, e onde que eles podem encontrar um serviço público que promova o acolhimento e tratamento dessas pessoas? É a pergunta da Albérica. Perfeito. O tratamento do paciente que apresenta um quadro de risco de suicídio vai se dar dentro então da rede de atenção psicossocial. Ou seja, é uma rede que é formada por vários serviços, nós chamamos de pontos de atenção, de pontos de cuidado, e o indivíduo precisa procurar ou ser levado para um desses serviços que compõe essa rede de assistência de acordo com a gravidade do seu quadro. Então, como eu disse anteriormente, um indivíduo que apresenta então uma tentativa de suicídio recente, que continua falando que pensa em se matar, que quer se matar, ou muitas vezes que já tem um plano, né, estabelecido para cometer o suicídio, esse indivíduo precisa ser levado para um serviço de emergência, que é um dos pontos de atenção da rede. Em outras situações em que o suicídio é uma situação que não é iminente de acontecer, mas que o indivíduo apresenta um quadro de transtorno mental, o indivíduo então precisa procurar um serviço para que ele possa fazer seu tratamento de acordo com a necessidade do seu quadro clínico. Hoje, na nossa rede de atenção psicossocial, nós temos, por exemplo, serviços de base comunitária, como por exemplo os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, que são serviços de portas abertas, que o indivíduo pode procurar e onde ele deve receber o acolhimento, né, para o seu tratamento. Nós temos também outros pontos de atenção de base territorial, que são os ambulatórios de saúde mental, onde o indivíduo também, enfim, pode procurar tratamento e ele também deve receber o tratamento naquela situação. Existem casos, no entanto, né, enfim, em que o risco de suicídio é um risco grande, é um risco que existe uma projeção de risco futura importante, então esse indivíduo deve ser tratado num ambiente protegido, esse indivíduo deve ser tratado num regime hospitalar, tanto em hospital psiquiátrico especializado, como também em hospital geral, onde tem então um serviço de saúde mental, onde haja uma enfermaria de saúde mental que ele possa ser internado e possa ser cuidado. É muito importante nesses casos em que existe um risco grande de suicídio, em que existe uma projeção futura, né, de que o suicídio pode ser cometido, é importante que esse indivíduo seja tratado num ambiente protegido, num ambiente hospitalar. E isso é muito importante porque manejar adequadamente o risco de suicídio é importante, porque a morte por suicídio ela é evitável, é uma morte evitável. Então é importante que os profissionais de saúde mental, mas os profissionais de saúde de maneira geral, estejam atentos, né, enfim, a esses sinais de alerta dos seus pacientes. E é importante também, enfim, nós aqui estamos também falando com pacientes, com familiares, com a população em geral, que as pessoas também atentem para esses sinais de alerta, para que possam ajudar o indivíduo, né, enfim, que está apresentando um quadro de risco de suicídio a acessar o tratamento de maneira apropriada. E essa é a pergunta do Gustavo Sena e da Tânia Souza. Eles fizeram as perguntas assim: doutor Quirino, a pessoa dá sinais que pode assim nos alertar, né, em questão do suicídio,
Ou seja, como é que eu posso perceber? O senhor falou aqui que tem os sinais para um risco maior, um risco menor, como ali o Gustavo, a Tânia, eu, você, como que a gente pode perceber esses sinais? Acho que uma coisa que é importante a gente levar em consideração é assim, quem tentou suicídio recentemente é um indivíduo que está sob risco de suicídio elevado. Acho que é importante, né, um dos mitos que a gente tem que quebrar aqui é que o indivíduo que tentou suicídio, ele está numa situação de risco. Porque muitas vezes se tem a ideia de que, bom, ele tentou suicídio, mas se ele quisesse se matar, ele teria conseguido mesmo, ou seja, ele fez isso só para chamar atenção, e às vezes pouca atenção é dada para ele depois da tentativa de suicídio. E esse é um grande equívoco, ou seja, um indivíduo que tentou suicídio, ele está numa situação de alto risco de tentar suicídio novamente. Então esse indivíduo é um indivíduo sobre o qual precisa recair uma atenção bastante grande. Outras situações são essas em que o próprio indivíduo expressa abertamente o risco, a intenção de se matar, de tirar a própria vida. Ou, às vezes, o indivíduo não expressa diretamente a ideia de tirar a própria vida, mas diz, por exemplo, seria muito bom se eu não vivesse mais, eu queria muito dormir e não acordar mais. Então são sinais de que o indivíduo está desistindo da vida. Então sempre que isso começa a acontecer, é bom a gente ficar atento com a pessoa. Há outras situações, como por exemplo, o indivíduo tem um transtorno mental grave e está demonstrando, né, enfim, esses riscos de que está desistindo então de viver, e o indivíduo, por exemplo, começa a colocar a sua vida em dia, então paga todas as contas, vai se despedindo das pessoas, vai ver ou refaz um laço afetivo que ele desfez há algum tempo, então reata a amizade com a pessoa, busca o contato de um familiar que não tinha mais, ou seja, ele começa a organizar um esquema de despedida das pessoas. Uma outra situação importante é para a gente ficar atento. Existem algumas situações, algumas datas, que são datas que mobilizam afetos assim, nas pessoas, né? Então, por exemplo, final de ano, época de Natal, em geral que as pessoas têm um congraçamento maior entre as pessoas, essas datas que mobilizam muito, né, sentimentos, são datas também que algumas pessoas acabam se desorganizando emocionalmente e se suicidando. Datas especiais, como por exemplo, data de aniversário de algum ente querido que faleceu, né? Não é incomum, por exemplo, casais que viveram juntos durante muito tempo, depois que um falece, o outro começa, enfim, a desistir da vida. E muitas vezes acontece também, não é o suicídio ativo, é o que a gente chama de suicídio passivo, ou seja, o indivíduo começa a ficar mais voltado para si, começa a desistir de coisas que antes lhe davam prazer. Não cuida ali da higiene pessoal. Cuida da higiene pessoal, para de comer, para de se alimentar, e ele vai, na verdade, desistindo da vida e não tenta o suicídio mais ativo, mas de um jeito passivo. Então, essas situações todas são importantes para que a gente atente para elas, para que a gente possa, enfim, identificando isso, levar o indivíduo que está nessa situação para que ele seja atendido por um profissional especializado em saúde mental. Muito bom. Olha, doutora, a Liliane França falou que esse tema é de suma importância, ela está acompanhando com a gente. Muito obrigada pela sua presença, Liliane, e de todos vocês aí que estão com a gente também. E a Leudisvane Damascena, ela falou assim, na minha opinião, deveria ter um programa para ajudar essas pessoas para que eles não cheguem a esse ato. Porque muitas vezes a pessoa tenta conversar com alguém, mas não tem a pessoa certa. Não é verdade? É um comentário interessante. Inclusive, Leudisvane, todos nós temos acesso ao CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Então, você está sentindo uma tristeza, viu que alguém está muito fechado, não conseguiu conversar com ele, tenta mandar uma mensagem ou de algum jeito fazer com que ele acesse ao CVV. Como você pode fazer isso? Ou pelo site www.cvv.org.br ou pelo número 188. É só discar, ligação gratuita, ali a pessoa vai encontrar esse alguém para conversar, para desabafar, porque muitas vezes é uma questão de desabafo, não é verdade, doutor? Interessante você trazer essa questão específica do CVV, né, que é o
centros de valorização da vida, porque o Ministério da Saúde, no ano passado, no mês de março, firmou um convênio com o CVV, a partir do qual as ligações realizadas para o Centro de Valorização da Vida passaram a ser, então, gratuitas, né, não tarifárias. Porque, em que pese o trabalho, todo o trabalho do CVV, né, o que é bastante louvável, acontecer de maneira voluntária, mas quando o indivíduo que buscava o atendimento ao CVV, quando ele ligava para o CVV, a sua ligação era tarifada. Então isso, na verdade, acabava sendo um obstáculo para alguns indivíduos, em algumas situações. Então, no mês de março do ano passado, o Ministério da Saúde, por meio da Anatel, fez um convênio com o CVV e instituiu um telefone 188, que é o telefone que as pessoas podem ligar, então, enfim, uma situação de maior angústia, de maior crise, pode ligar para desabafar, para conversar com as pessoas do CVV. Independente se elas estão apresentando ou não, né, enfim, ideação suicida, podem ligar para o CVV. Sentiu uma tristeza muito grande, não sabe com quem desabafar. Quer conversar com alguém, acha que isso vai fazer bem, que vai ajudar, pode ligar para o CVV, por meio do telefone 188. E a partir então de março do ano passado, o CVV passou a fazer então um esquema de expansão, né, nos estados, e agora recentemente a ligação gratuita por meio do telefone 188 passou então a abranger todo o território nacional. E com isso, né, enfim, houve um aumento muito grande da procura para o CVV. Então, nós temos um estudo recente aqui nós fizemos aqui no Ministério, junto com o CVV, só no Rio Grande do Sul, por exemplo, quando a ligação passou a ser gratuita, né, houve um aumento de 13 vezes a procura por ajuda no CVV. Isso aconteceu Brasil afora. Então o CVV teve que se deparar com esse grande desafio e nós, como parceiro do CVV, também. Então, diante dessa situação, agora, nesse ano de 2018, o Ministério da Saúde aportou um recurso de R$500 mil para o CVV, para que o CVV então pudesse se organizar melhor, capacitar, enfim, novos voluntários, para ampliar o acesso ao seu serviço. Essa é uma das ações, enfim, específicas do Ministério da Saúde, focadas na prevenção do suicídio. O Ministério da Saúde, no mês de setembro então, do ano passado, há um ano, lançou uma agenda de ações estratégicas, por conta dessa situação que nós conversamos anteriormente. Nós vimos enfrentando um aumento importante nos últimos anos, né, de aumento de suicídio no país. Então, o Ministério da Saúde lançou essa agenda de ações estratégicas, a ação para o CVV foi uma delas, mas nós lançamos outros materiais. Nós lançamos, por exemplo, o primeiro boletim epidemiológico sobre o suicídio no Brasil. Que é um problema de saúde pública. Isso, e nós não tínhamos no Ministério da Saúde, por exemplo, nós tínhamos dados oficiais sobre o suicídio no país. Nós lançamos esse primeiro boletim epidemiológico sobre o tema. E a partir, então, da publicação desses dados, nós lançamos uma outra ação bastante importante, porque com o boletim epidemiológico nós conseguimos identificar os 6 estados com as maiores taxas de suicídio no país. Quais são eles? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Roraima, Amazonas e Piauí. Esses aí são estados que se descolam da média nacional, com taxas maiores de suicídio. Então, nós fizemos um convênio com esses estados, né, para a implementação de planos regionais, levando em consideração as necessidades específicas, né, dessas regiões. Então, no mês de maio desse ano agora, nós fizemos aqui em Brasília uma grande oficina, né, por uma semana. Nós recebemos profissionais desses 6 estados para a construção de planos específicos de prevenção ao suicídio de cada um desses locais. Nós aportamos para esses territórios R$1,5 milhão, né, para a construção desses planos e para a execução desses planos. E agora a gente vai acompanhar como que esses planos estão sendo executados, realizados nos territórios, e a partir dessas experiências a ideia então é que nós possamos ampliar isso para todo o país. A Andréa Vieira, lá de Santa Catarina, inclusive, está parabenizando a Secretaria de Saúde de Itajaí, que fazem várias ações para ajudar as pessoas, principalmente aquelas que precisam de um atendimento especial. E ela termina dizendo que a depressão mata. A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, então acompanha a gente, você que está aí, a Andréa, que fez esse depoimento muito legal, e o Daniel Martins também mandou um depoimento pra gente. Ele fala o seguinte:
grupo terapêutico com práticas corporais podem produzir efeitos eficientes e eficazes no controle da ansiedade e depressão, como também contribuir de forma efetiva na ressocialização de pacientes com ideação suicida e na redução de danos para os pacientes, como dependentes químicos, por exemplo. Ele fala aqui que o profissional de educação física tem um papel fundamental na saúde mental. Vamos falar um pouquinho pra gente, doutor, essa questão de se mexer, fazer algo diferente, como é que isso pode estar relacionado à prevenção do suicídio? Conta ali pro pessoal. Então, como nós já conversamos, o suicídio ele tem vários fatores de risco, mas o principal deles, e de longe, é a presença de um transtorno mental agudizado. Então é importante que a gente pense no suicídio, sempre que a gente pense na prevenção do suicídio, a gente pense em organizar sistemas que favoreçam o acesso às pessoas e o acesso ao tratamento de qualidade, tratamento efetivo. Existem realmente várias abordagens terapêuticas para pessoas que apresentam transtornos mentais. Então, teve uma das pessoas que estão na nossa audiência aqui, está falando, por exemplo, sobre a depressão. A depressão é considerado um transtorno do humor, um transtorno afetivo, e os transtornos do humor, por exemplo, são os principais fatores de risco para o suicídio. Então, depressão e o transtorno afetivo bipolar. A Andréia falou pra gente que a depressão mata, é isso mesmo, doutor? Quando não tratado adequadamente, existe o risco desse indivíduo persistir no quadro e no agravamento do quadro depressivo, o indivíduo pode passar a apresentar ideação suicida, planejamento suicida e realmente cometer o ato. Então, é verdade. Então, por isso que a gente precisa buscar fazer com que o indivíduo tenha acesso ao tratamento de qualidade. A gente está falando, por exemplo, de exercício físico. O exercício físico é extremamente interessante como método adjuvante, ou seja, é importante dizer que outras abordagens já são utilizadas para o paciente que está com depressão, em especial em indivíduo com depressão grave. Então, tratamento farmacológico é importante, com antidepressivos, a psicoterapia é extremamente importante, pode ser psicoterapia de grupo, por exemplo, psicoterapia individual, e a prática de exercícios físicos associada a tudo isso. Tem vários estudos mostrando que ajudam o indivíduo que está com depressão. É claro que muitas vezes é importante você iniciar um tratamento medicamentoso, psicoterápico, enfim, para que o indivíduo possa muitas vezes até conseguir se engajar, por exemplo, na prática de exercício físico. O indivíduo está muito deprimido, isso por parte dele. Pode até fechar essa porta, né? Exatamente, você pode criar até uma dificuldade de acessá-lo por conta disso. Mas, uma vez o indivíduo começando a melhorar do quadro depressivo, a introdução de exercício físico é importante, Enfim, tem vários estudos, como eu já disse, que mostram que a prática de exercício físico constante e regular ajuda na recuperação de pessoas com depressão. E ajudando no tratamento de pessoas com depressão, obviamente que ajuda a prevenir o suicídio. Você comentou também sobre o quadro de dependência química, A gente viu que o principal fator de risco para o suicídio dentro dos transtornos mentais são os transtornos do humor, como depressão e transtorno afetivo bipolar. Em segundo lugar, estão os quadros de dependência química. Então, indivíduos com presença de dependência química também apresentam um risco muito maior do que a população em geral de apresentar um quadro de suicídio. Então, pensando nisso, enfim, o Ministério da Saúde, no ano passado e nesse ano, tem lançado ações para tornar mais efetivo o tratamento de indivíduos com dependência química, como, por exemplo, a expansão de serviços de base comunitária, como os CAPs, como o financiamento agora recentemente de ambulatórios de saúde mental, como, por exemplo, o financiamento de serviços hospitais psiquiátricos especializados e, mais recentemente, nesse ano, o financiamento pela primeira vez por parte do Ministério da Saúde de comunidades terapêuticas, onde os indivíduos podem buscar atendimento para os quadros de dependência química. E com isso, a gente busca, então, fazer com que esse indivíduo que está com a dependência química possa encontrar tratamento apropriado, adequado para suas necessidades e, com isso, obviamente, diminuir o seu risco de suicídio. Então é um conjunto de ações, não é verdade, Exatamente. doutor? Nós estamos falando aqui do Setembro Amarelo. Setembro é o mês em que as ações de conscientização, de prevenção
O suicídio é vinculado não só no Brasil, mas como em todo o mundo. No mundo, por ano, 800 mil pessoas morrem por suicídio. E as tentativas de suicídio superam em até 40 vezes esse número. Então é muita gente que corre risco e o suicídio é uma morte completamente prevenível, certo? Exatamente. E como essa prevenção pode acontecer, a gente já conversou aqui de alguns sinais, nós conversamos de alguns tipos de tratamento, onde você pode encontrar ajuda na rede pública de saúde, e também tem alguns passos que você pode usar, não só um profissional de saúde, não precisa esperar o profissional de saúde. Você pode conversar com seu amigo, com seu familiar, a conversa é um dos passos, não é verdade? Às vezes, mas aí é importante, na conversa não é você falando, não é a gente falando o tempo todo. É aquele momento que você para ouvir a pessoa. Ouvir tá tão raro ultimamente, não é verdade, doutor? Ouvir faz diferença para pessoas que têm pensamentos suicidas. Também acompanhar essa pessoa. Não adianta também você chegar a conversar, ouvir ali e nunca mais conversar. É importante manter essa amizade, essa conversa. Se você percebeu que você não é a porta de entrada adequada, indique então um outro serviço. Pode ser os CAPS ou o CVV pelo número 188. A pessoa consegue conversar, ou também pelo site www.cvv.org.br. E é claro, buscar a ajuda de um profissional é fundamental nessa situação. Não é verdade, doutor? Essa é uma questão fundamental, né? Claro que sempre que a gente está diante de um indivíduo, né, uma pessoa leiga, está diante de um indivíduo que manifesta ação suicida, claro que é importante se aproximar, buscar conversar, entender o que está acontecendo, mas sempre é importante incentivar ou ajudar o indivíduo a buscar o tratamento especializado adequado. Uma outra situação interessante também na prevenção do suicídio, né, é o controle aos meios. Então, por exemplo, existem lugares, por exemplo, determinadas situações em que o suicídio acaba sendo cometido de determinada maneira, né? Então é importante, por exemplo, o poder público naquela localidade, em identificando esses lugares, por exemplo, onde o suicídio é mais cometido, ou identificando meios que são utilizados mais frequentemente para a realização do suicídio, é importante que se busque o controle dessa situação, né? Buscar então que esses meios que as pessoas então possam se valer mais frequentemente para cometer o suicídio, esses meios então sejam controlados, né? Então isso daí também é uma outra ação, né, para o poder público local identificar essa situação. E nós, como já disse anteriormente, a ideia é de nós construirmos planos regionais de prevenção do suicídio. Esses 6 estados prioritários, com as maiores taxas de suicídio no país, também tem como função isso. Não só buscar favorecer o tratamento adequado para as pessoas, mas também buscar identificar essas situações onde mais comumente o suicídio é praticado, para que a gente possa controlar isso, diminuir o acesso do indivíduo aos meios em que o suicídio pode ser cometido, para que a gente assim então também consiga prevenir o suicídio. Olha, a Tânia Souza fez um comentário muito interessante. Ela fala assim: tem gente que acha que depressão é frescura, e na verdade é uma doença como qualquer outra que exige um cuidado especial. Obrigada pela sua participação. Você, como a Tânia, também pode participar aqui do nosso bate-papo. Nós estamos conversando com o Dr. Quirino Cordeiro, que é o coordenador de saúde mental aqui do Ministério da Saúde. Doutor, chegou mais uma pergunta, a da Renata Tanabé. Ela fala assim: tenho visto muitas mensagens de conscientização sobre a prevenção ao suicídio, principalmente neste mês, o Setembro Amarelo. Mas noto que muitas delas falam basicamente sobre a depressão e nem sempre sobre o risco do suicídio em si. São coisas diferentes, não é verdade? A depressão pode ser uma das causas do suicídio, certo? Mas quais os outros fatores que podem ser identificados também como risco para o suicídio? É verdade. A depressão é um dos principais fatores de risco para o suicídio. Então, como a gente já conversou anteriormente, a presença de um transtorno mental tratado de maneira não apropriada talvez seja o principal fator de risco para o suicídio. Dentro dos transtornos mentais, nós temos os transtornos do humor,
como depressão, transtorno afetivo bipolar, mas nós temos também outros, como por exemplo a dependência química, nós já conversamos, a presença de transtornos psicóticos que vêm logo atrás, como por exemplo a esquizofrenia. Transtornos psicóticos são aqueles que levam o indivíduo a ter um contato distorcido com a realidade. Ele apresenta alucinações, então, ouve vozes, apresenta delírios, tem pensamentos distorcidos em relação à realidade. Então, os transtornos psicóticos, como a esquizofrenia, não tratados adequadamente, podem ser um fator de risco. A concomitância entre esses vários quadros clínicos, enfim, se o indivíduo tem um quadro clínico de um transtorno psicótico e tem uma depressão associada, potencializa o risco. O indivíduo tem um quadro depressivo e tem uso de álcool, por exemplo, potencializa o risco. Não é incomum, por exemplo, o indivíduo tentar o suicídio quando ele fez uso de substância, tem um quadro de depressão, fez uso de substância e comete suicídio. Então, é verdade que existem, dentre os transtornos mentais, enfim, vários deles são fatores de risco. É bastante interessante, notar que a presença de impulsividade e de agressividade é um fator também que aumenta o risco de suicídio. Então, o indivíduo tem um quadro de depressão, mas ele é mais impulsivo, então, numa situação mais adversa, ele reage mal àquilo, reage de maneira impulsiva, sem pensar muito nas consequências e pode cometer o suicídio. Então, tem outras características de jeito de ser, de personalidade, que podem favorecer o aparecimento do suicídio. Agora, doutor, há outras situações, como por exemplo, momentos de vida que o indivíduo apresenta. Então, o indivíduo, por exemplo, teve uma perda recente, ele não conseguiu elaborar um luto, então ele começa a apresentar uma situação de um luto patológico, e aí não é só em relação à questão de perda por morte, mas perdeu o emprego, por exemplo, emprego, divórcio, ou ele teve um divórcio, ou seja, situações de perda na vida, em que ele perde algo que era muito caro assim. Então, situações desse tipo também podem favorecer. Situações de crise, o indivíduo começa a ter dificuldade de lidar com aquelas situações, então isso pode favorecer o aparecimento do suicídio. Então, sempre é importante quando a gente pensa no suicídio, é importante a gente lembrar que é um fenômeno complexo, que apresenta vários fatores de risco, e quando a gente pensa na prevenção do suicídio, a gente precisa pensar em maneiras de controlar vários desses fatores. Então, a gente precisa tratar adequadamente quem precisa ser tratado, quem tem transtorno mental, a gente precisa tentar evitar, por exemplo, o acesso a meios em que o indivíduo possa cometer o suicídio. Então, a gente precisa ter essa ideia, da complexidade desse fenômeno, para que a gente possa, pensando em planos de prevenção e ações de prevenção, para que a gente possa, então, agir em cada uma dessas esferas, para que a gente possa ter uma prevenção mais efetiva. Completa, né? Mas o que eu ia perguntar é assim, a gente está falando bastante aqui de transtornos mentais, depressão, mas tem muitos casos, inclusive eu vou usar uma experiência pessoal aqui, de alguém que era super pra cima, vivia fazendo piada, aquelas piadinhas do tipo, se amanhã não estiver aqui, tudo bem. A pessoa não parece que fica triste o tempo todo, não fica excluída, e na manhã seguinte descobrimos que ela estava morta, tinha cometido suicídio. E aí, nesses casos, porque a gente está falando de alguns sinais de depressão, de dependência química, mas quais outros sinais que a gente pode ficar atento, inclusive das piadas, para que a gente não deixe de prestar um tipo de atenção, um tipo de assistência a essas pessoas que têm uma personalidade mais descontraída, digamos assim. É bastante importante, porque nós não devemos nunca desvalorizar as manifestações das pessoas. Muitas vezes isso acontece de um jeito subliminar, ou chega num tom mais de brincadeira, num tom mais descontraído, mas sempre que a gente identifica que isso é uma situação recorrente, por exemplo, é importante conversar com a pessoa. Então, olha, você me falou isso, eu fiquei preocupado, ou seja, a segunda vez que você comenta sobre isso, o que está acontecendo, será que eu posso te ajudar em alguma coisa? Porque muitas vezes, o indivíduo que comete suicídio, ele manifesta a ideação de alguma maneira.
E uma outra coisa que é importante, né, a gente comentar aqui também, é que uma parte considerável das pessoas que tentou suicídio buscou algum tipo de atendimento em serviços de saúde, né, antes de cometer o suicídio. E não necessariamente porque estava com um quadro depressivo. Porque, indo um pouco aí na linha de que você estava nos contando agora, muitas vezes a depressão não se manifesta só por um quadro de tristeza, de apatia, né? A depressão, por exemplo, pode se manifestar por meio de sintomas físicos, por exemplo, né? Então, é um indivíduo que tem um quadro de dores generalizadas, muitas vezes, tem outras manifestações somáticas, manifestações físicas, que levam, por exemplo, a ele buscar atendimento em saúde. Então, é sempre importante a gente ficar atento para outras manifestações que não são as manifestações mais clássicas, né, da presença clara de um transtorno mental. Mas sempre que algo, né, enfim, chamar a atenção da gente em relação ao possível risco de suicídio, é importante que a gente converse, tente abordar a pessoa em relação a essa questão, porque, enfim, isso é uma coisa que pode aparecer e muitas vezes aparece de um jeito que não é muito claro. Mas sempre que evidências surgirem, é importante que se converse, que se busque o diálogo, que se busque tentar identificar o que está acontecendo. E uma vez identificando uma situação de risco, é importante que, enfim, que oriente ou, uma situação mais grave, que se busque levar essa pessoa a procurar um serviço especializado, um profissional especializado na área. A Mônica Bastos disse aqui pra gente: eu sou agente de saúde e tenho vários pacientes com depressão. Eu converso muito com eles e tenho pacientes que fazem tratamentos no CAPS, né? No Centro de Atenção Psicossocial. E tem gente que só na conversa já aceita o que a gente falou. Então, olha só, né? O poder da conversa, tem esse poder mesmo, o desabafar. Ajuda a pessoa a esquecer uma ideia suicida, ou pelo menos mudar, né, a trajetória? Sim, sem dúvida. O CVV, por exemplo, né, o CVV é um serviço interessante, né, porque, como a gente já conversou, muitas pessoas que acabam cometendo suicídio ou tentando suicídio, né, são pessoas que têm uma impulsividade muito grande. Então, por exemplo, a pessoa está muito angustiada, ela está passando uma situação muito complicada, então naquele momento de angústia, naquele momento de adversidade, por ser uma pessoa mais impulsiva, ela pode então tentar o suicídio, né? Ela tentar dar conta daquele problema que ela está enfrentando. Então, se naquele momento, enfim, de maior angústia que ela está vivendo, né, ela tiver alguém, por exemplo, que ela possa desabafar, que ela possa conversar, talvez essa ação mais impulsiva não vai acontecer. E aí então, aquele momento mais agudo pode diminuir, pode melhorar, e o indivíduo então pode não cometer o suicídio. Agora é importante, né, enfim, que, na verdade, depois, por exemplo, né, no caso da nossa colega, né, da gente de saúde, da Mônica, depois de conversar com o indivíduo, né, depois que ouviu o seu desabafo, depois que está lá com ele, está junto, acolher os sentimentos dele, aquela sensação ruim, depois que deu conta daquele momento mais agudo, é extremamente importante que o indivíduo então seja orientado, ou muitas vezes, depende da gravidade, seja levado a um serviço que ele possa passar por uma avaliação de risco, por um profissional habilitado. Porque é verdade, o contato, a conversa, né, enfim, o acolhimento é extremamente importante para diminuir a angústia e o risco de suicídio naquele momento. Só que o que está na base, o que causou aquilo, permanece, né? Então, se a gente não tratar adequadamente o que está na base, o gatilho, a gente pode aquilo volta, né? Então, o indivíduo, por exemplo, tem um quadro depressivo grave, tomando como exemplo a depressão, enfim, ou ele está passando por um momento muito difícil, mas é uma situação crônica, enfim, ele pode ter uma agudização em que um risco de suicídio se apresenta, pode ser uma coisa mais iminente. Claro que ele pode conversar com alguém, pode buscar o CVV, que é importante, um profissional da área de saúde, como um agente comunitário de saúde, pode ir até ele, conversar, ajudar ele a desabafar, acolher aquele momento mais grave, mais crítico, mas uma vez passando aquele momento mais crítico,
o que está na base, o que ocasionou aquilo, permanece. Então é importante a gente atentar para isso, porque é necessário que esse indivíduo, então, possa ter acesso a uma abordagem para que possa ajudá-lo a lidar, de fato, com o que está levando, né, que está na base, que está levando a ele ter esse tipo de comportamento. Então, é importante que esse indivíduo seja direcionado a um profissional especializado para que ele possa, enfim, tratar daquela situação que está na base de todo o seu problema. Então, 4 dicas para evitar esse tipo de situação, ou pelo menos ajudar, né? Converse, mas nessa conversa, lembre, você é o ouvinte, não é o protagonista da conversa. Acompanhe essa pessoa, mantenha contato com ela, preste atenção a esses sinais que nós falamos aqui, busque também ajuda profissional. Vá com essa pessoa até um CAPS ou até uma unidade básica de saúde, e um ambulatório de saúde mental, para que ela consiga... Ou casos mais graves, enfim, que existe um risco iminente, um serviço de emergência, né, enfim, porque esse é importante. Ou, às vezes, o indivíduo está em casa, né, enfim, e alguém, por exemplo, falou que vai se matar, está irredutível, não quer buscar um serviço de emergência, muitas vezes você precisa acionar, por exemplo, o SAMU, né, enfim, um serviço de atendimento pré-hospitalar. Ele fala que vai se matar, né, enfim, ele está na iminência de cometer esse ato. É importante, né, enfim, que um serviço de atendimento pré-hospitalar seja acionado. Né, enfim, então, tudo precisa ser feito para que a gente preserve a vida da pessoa. E se você está nesse momento, né, de transtorno, alguém falando, vai ser agora, não deixe essa pessoa sozinha. Ligue para o SAMU, mas acompanhe essa pessoa o tempo todo e também evite que ela tenha acesso a algum meio que possa ser usado como uma finalização da vida, se eu posso falar assim, doutor? Agora, tem um seriado, né, no Netflix, que muitos adolescentes tiveram acesso, que fala muito do suicídio na adolescência, né? Tenho certeza que grande parte da nossa audiência teve acesso a algum comentário desse seriado, e o suicídio começou a ser muito associado à adolescência. Só que não é uma realidade só do adolescente, certo? Ele acontece em todas as idades, qualquer pessoa está sujeita ao suicídio. Como que é esse quadro, doutor? É verdade, o suicídio pode se abater sobre pessoas das mais variadas idades, das variadas faixas etárias e também sexo. Né? A gente sabe que existe uma tentativa, né, tentativas maiores de suicídio por parte das mulheres, no entanto, o número de suicídios é muito maior entre homens. Né? Mas tanto mulher quanto homem pode cometer suicídio. Então, é importante que a gente sempre fique muito atento, independente se é homem, se é mulher, se é criança, se é adolescente, se é idoso. O que tem acontecido mais recentemente é que tem aumentado o número de suicídios entre adolescentes e principalmente entre idosos. Né? Então, é bastante importante ficar atento também com manifestações de ideação suicida entre idosos, e que muitas vezes são manifestações mais veladas, que são essas de a vida já não está mais valendo a pena, seria bom se eu deitasse, dormisse e não acordasse mais. Mas o suicídio entre idosos tem aumentado bastante no país nos últimos anos. Quando a gente fala, por exemplo, do suicídio na adolescência, tem um fenômeno que mais recentemente tem se associado com o aumento de fator de risco do suicídio, que são as autolesões. Né? Então, isso daí é mais comum acontecer em adolescentes, né? Adolescentes que têm esse tipo de comportamento, né? Enfim, de causar lesões em si, de se cortar, eles têm uma chance maior, quando você compara com a população geral, de cometer suicídio. Então, essas pessoas também que têm esse tipo de comportamento merecem uma atenção mais de perto, uma atenção mais especial por parte de pais, familiares, professores, colegas, né? Exatamente, ou seja, quem convive com ele, porque existe dentro desse grupo de indivíduos uma chance maior de cometer suicídio. Então é importante acompanhar esses indivíduos de perto, buscar ajuda, buscar cuidado, buscar tratamento.
E esse é o comentário da Marli Almeida. Ela falou: a gente precisa conversar muito com os nossos jovens. Marli, então já aproveito, faço um convite a você e a quem acompanha a gente, que no dia 18 de setembro nós vamos conversar sobre o suicídio especificamente nessa faixa etária, suicídio entre os jovens. Então já anote aí na sua agenda, compartilhe esse recado com todo mundo, porque esse é um assunto que realmente merece exclusividade, né? Digamos assim, não que o outro não seja importante, é importante a gente destacar isso aqui também. E a Cremiere Jesus, eu espero que eu tenha acertado o seu nome, ela fala que esse é um tema de muita relevância para a nossa sociedade. Muito obrigada pela sua participação, obrigada a você que está juntinho aqui com a gente. Infelizmente nós não podemos ler todos os comentários e todas as dúvidas que aparecem, mas fique tranquilo, com o tempo a gente consegue responder ao seu questionamento. E esse bate-papo fica no nosso Facebook, tá bom? Então se agora você pegou do meio para o final, fique tranquilo, você consegue ter acesso ao início da nossa conversa. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Quirino Cordeiro, que é coordenador de saúde mental aqui do Ministério da Saúde. Doutor, no início aqui da nossa conversa, a gente falou de alguns sinais, de alguns sintomas, mas vamos repassar aqui como que o familiar pode estar atento a esses sinais e sintomas que alertam a um possível suicídio. Então, pegando essa questão específica da família e fazendo um link com o que a gente acabou de conversar agora sobre adolescentes, né? É importante que a família, né, que os familiares, que os pais, que está mais próximo dos adolescentes, estejam atentos ao que está se passando na vida deles, né? Então, por exemplo, você está falando sobre a questão dessa minissérie, né, enfim, que acabou levando, né, enfim, a muitas pessoas buscarem o suicídio, tentarem o suicídio, se envolverem com as questões do suicídio. Então é importante que a família esteja atento e se identificar, por exemplo, que seu filho esteja passando por alguma situação de vulnerabilidade, que o seu filho apresenta algum tipo de transtorno mental, alguma alteração de comportamento como essas, de se cortar, ou que o indivíduo está ficando muito envolvido com essas questões. É importante que a família esteja presente e contraindique, né, enfim, que o adolescente tenha acesso a esse tipo de conteúdo. Tanto é que agora, na segunda versão dessa minissérie, é interessante que existe, né, uma manifestação dos atores, né, da minissérie, falando: olha, se você apresenta algum tipo de transtorno mental, ou se você está numa situação de sofrimento, se você está passando por um problema importante, essa minissérie talvez seja contraindicada para você, e é importante que você busque ajuda, né? Que você converse com alguém, que você busque ajuda de um profissional, porque é extremamente importante que se atente com essas questões, né? Ou seja, é importante que os familiares sejam próximos. Aí, voltando a essa questão que você falou, quem está mais próximo das pessoas em geral, né, são seus familiares, que convivem com as pessoas. Então, mudança de comportamento, né? Então o indivíduo era um indivíduo mais extrovertido, então, de repente ele começa a mudar de comportamento, começa a ficar mais fechado, não tem mais prazer nas coisas que fazia antes, começa a abandonar algumas atividades, começa a ter algumas dificuldades de trabalho, começa a ter o problema de sono, começa a abusar de álcool, começa a abusar de drogas, e começa, né, enfim, a dar demonstração de que a vida está se tornando muito dolorosa, né? Começa a ter demonstração de que a dor do viver já não compensa mais. Então é importante que esse indivíduo seja abordado pelo familiar, uma atitude acolhedora, né, para acolher esse indivíduo e fazendo com que esse indivíduo então possa se abrir a uma possível oferta de ajuda, né? Aí sim uma ajuda profissional, porque é importante, claro, que a ajuda das pessoas que estão no entorno, né, que cheguem para a pessoa, a ação do CVV é extremamente importante nesses casos mais agudos, situações mais agudas, né, que o indivíduo às vezes está sozinho, não consegue falar com outra pessoa, não consegue acessar ninguém. Então a gente não pode esquecer que na base disso tudo deve ter um problema, deve ter uma questão, e isso sim merece tratado de maneira apropriada
por um profissional habilitado, um profissional da área de saúde mental. E como familiar, evitar aqueles comentários de você quer chamar atenção, ou isso é frescura, na verdade, isso é covardia. Como a gente já falou, né, é importante porque, em geral, se tem essa ideia, né, de meio que cão que late não morde, né? Então, se ele está falando muito que vai se matar, ele não vai se matar, né? Está querendo chamar atenção. A gente nunca deve desconsiderar nenhuma manifestação, por mais que ela seja velada, enfim, por mais que ela venha, por exemplo, como você disse, em tom de brincadeira, em tom jocoso, ou numa situação. Aí, sempre que isso aparece, né, é importante que isso seja, que você receba a atenção apropriada, né, porque a gente está diante de uma situação em que, uma vez acontecendo o fato, muitas vezes a gente não consegue reverter a situação. Então, todo cuidado é importante que se tome e na dúvida, enfim, é importante que a gente peque para mais, que a gente acolha o indivíduo, que a gente busque ajuda, que a gente oriente, que a gente vá com o indivíduo, né, em busca de ajuda. Essas situações sempre são importantes. É óbvio que é importante ficar atento nessas situações em que o risco de suicídio se apresenta para a gente. E a gente não pode ter preconceito em relação, por exemplo, ao tipo de cuidado que a gente vai buscar. Então, é isso, né? Se o indivíduo está no momento mais agudo, você precisa buscar um atendimento talvez mais incisivo, você precisa preservar a vida dele. Então, você precisa sim buscar o atendimento do SAMU, né? Enfim, o SAMU está habilitado, né? Isso é importante ficar claro para a audiência. O SAMU está habilitado a lidar com situações de risco de suicídio, né? Enfim, nos pacientes. É importante que o SAMU seja acionado sempre que haja um risco iminente de suicídio, em que o indivíduo não aceita, né, enfim, por si só, buscar ajuda, buscar apoio. É importante, quando necessário, né, enfim, uma internação para proteção do indivíduo. Isso é fundamental em alguns momentos. A gente não pode ter, enfim, preconceito em relação a isso. Em determinados momentos, a gente precisa buscar a proteção do indivíduo, a proteção contra ele mesmo, né? Uma situação em que ele está com um quadro psicopatológico mais agudizado. Então, é importante que os profissionais de saúde, é importante que a população, que as pessoas que padecem do transtorno mental não tenham preconceito em buscar ajuda necessária para a apresentação clínica que se apresente. Então, isso daí é uma coisa que é extremamente importante para a gente, porque o estigma, muitas vezes, talvez seja um dos piores problemas que a gente enfrenta, né? Ou seja, o indivíduo está com problema, a família identificar o problema, mas pelo preconceito, pelo estigma, por não deixar claro que no seio da sua família tem alguém que apresente um transtorno mental, que apresenta o risco de suicídio. Então, muitas vezes nessa situação a família tenta esconder, não quer encarar de frente o problema, muitas vezes não aceita um tipo de tratamento que, enfim, é mais invasivo, que é mais incisivo, mas que pode proteger o indivíduo, né, enfim, do suicídio. Então, é importante que essas coisas fiquem bem claras para as pessoas, para que a gente, com o passar do tempo, a gente possa ir diminuindo o preconceito, o estigma, para que as pessoas possam ter o acesso mais facilitado a todos os meios disponíveis de cuidado, de atenção, de assistência. E a vida preservada, na verdade. Exatamente. E no final de tudo, o que a gente precisa é preservar a vida. Você acompanhou aqui um bate-papo, então, com o Dr. Quirino Cordeiro, que é coordenador de saúde mental aqui do Ministério da Saúde. Muito obrigada pela sua participação, você que esteve aqui com a gente. Um tchau, uma última mensagem que o senhor tem para o nosso público, doutor. Então, gostaria, antes de mais nada, né, novamente agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nesse mês, então, em que as atenções todas se voltam, né, enfim, para a prevenção do suicídio, e em toda a sua magnitude, esse fenômeno tão complexo, mas é importante que isso não fique restrito ao mês de setembro. Ou seja, nós temos outros 11 meses no ano e que nós precisamos, enfim, ter esforços mantidos, permanentes,
para que a gente possa então buscar a redução das taxas de suicídio no país, que vem aumentando de jeito muito importante nesses últimos anos. E só com o esforço de toda a sociedade, dos profissionais que acompanham os indivíduos em risco de suicídio, familiares, pacientes, sociedade civil, gestores de saúde, só com a união de todas as pessoas que a gente vai, enfim, dar outros rumos para essa situação. Em especial, diminuindo o estigma, diminuindo o preconceito e favorecendo dessa maneira que as pessoas possam ter acesso aos meios de tratamento, de cuidado mais apropriados para o seu caso. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua participação, obrigada pela sua companhia. Dia 18 de setembro, então, você conversa sobre o suicídio entre os jovens, coloca na sua agenda e acompanhe com a gente. Até mais!